na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23. Hoje é um domingo que nesta igreja, a maioria das igrejas celebra os primeiros domingos, há igrejas que celebram no segundo, há igrejas que celebram no último domingo. Não tem uma data certa. Mas hoje nós celebramos a ceia do Senhor, porque Ele mesmo me pediu: fazer isto em memória de mim. Eu quero falar sobre isso hoje. O título dessa mensagem é Em Memória de Mim. Vamos ler a partir do versículo 23 do capítulo 11, primeira aos Coríntios. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Pai querido, fala conosco, Pai. Queremos ouvir somente a Tua voz. Necessitamos de ouvir a Tua voz. Neste domingo, um pouco diferente, por introdução da ceia do Senhor, celebração e ministração nesta casa, nós pedimos a autoridade do alto, autoridade espiritual para a nossa vida. Pedimos, Senhor, misericórdia pelos nossos pecados. Esclarece-nos, Senhor, acerca deste pão, acerca deste cálice, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero falar sobre os dois elementos que são os elementos principais dessa mesa, que não é minha e nem de nenhuma igreja, muito menos da Shalom. Mas essa mesa é uma mesa do Senhor e Ele convida. Daqui a pouco Ele vai nos convidar. Há um hino nas Assembleias de Deus, do Inário das Assembleias de Deus: vem cear, o Mestre chama, vem cear. Ele é quem convida, a ceia é dele. Por que eu estou falando isso? Porque sendo dele, ele dá as prerrogativas. Ele diz como é que tem que ser. E o apóstolo Paulo disse aqui que recebeu do próprio Senhor. Notem que Paulo não andou com Jesus em pessoa, mas foi um apóstolo considerado por Jesus apóstolo, porque teve um encontro pessoal com Jesus. E Jesus, aprove a Deus que Jesus passasse para Paulo, e não para os demais, sobre a ceia do Senhor, sobre a ceia dele. E ele diz que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. O primeiro elemento é um elemento que muitas vezes, não que desprezemos, mas é um elemento que nem sempre estamos alinhados. Quando ele diz aqui que quando comemos sem discernir, é sem discernir o corpo, sem discernir o que ele está falando acerca do pão e sem discernir acerca do cálice. E discernir isto é entender o propósito disso tudo. Algumas pessoas entendem a Santa Ceia como apenas uma festa de comunhão. Ela é uma festa de comunhão, mas ela não é apenas uma festa de comunhão. Ela é um memorial de renovação de aliança nossa com Deus, a pedido dele, mas não de uma renovação de vir à mesa, comer o pão e beber o cálice, mas os cuidados, e aí entra o discernir, os cuidados que nós temos que ter com o pão e com o cálice, do entendimento e das atitudes que nós devemos ter com o pão e com o cálice, entendendo que este pão representa o corpo de Cristo. Algumas religiões ou denominações, cristãs não, evangélicas não, entendem que neste momento há um fenômeno chamado transubstanciação, onde o pão transforma-se no corpo, na hora, assim, então você está comendo o corpo do Senhor, e que o cálice transforma-se no sangue, então você estará bebendo. Não, ele representa. Isso não é bíblico. Jesus nunca disse isso. E ele não é isto. Nem o corpo, nem o pão, nem o cálice. Mas o pão é o símbolo do corpo. Ele representa o corpo. E o sangue representa, o cálice representa o sangue de Jesus. Mas é muito mais que isso. Muito mais no sentido de não ficarmos restritos àquele momento em que o próprio Jesus falou e que nós estamos aqui a repetir, no nosso caso, mensalmente. Em alguns casos, há igrejas que fazem de 2 em 2 meses, outros de 15 em 15 dias, isso também não tem uma ordem para isso. Mas todas as vezes que nos reunirmos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que nos lembrar da morte. Quando alguém vai a um enterro e depois ele começa a lembrar e fala da morte da pessoa, normalmente ele fala do que a pessoa fez ou foi. O que Jesus está, através do apóstolo Paulo, dizendo é que nós temos que lembrar da morte, ou seja, dos benefícios da morte, dos benefícios da ressurreição, e não deixarmos de falar isso em tempo algum, até que ele venha. Essa é a mensagem. Que nós propagássemos isso o tempo todo. Então, primeiramente, sobre o pão, que é uma comunhão do corpo de Cristo. É um alimento espiritual e vivo. Em Êxodo capítulo 12, versículo 15, a ordem, e nós estamos em Êxodo, estamos no Antigo Testamento, apontando para esse momento aqui, está apontando para Jesus. Já expliquei isso aqui na igreja. A figura de Jesus está desde lá do início. E todas as coisas que acontecem com relação à salvação, com relação a Espírito Santo, com relação à morte e perdão de pecados, tudo isso está apontando para aquele que viria para dar a vida eterna. E lá em Êxodo 12, 15, diz que o fermento deveria ser removido quando eles celebrassem aquilo que nós estamos celebrando hoje. Durante 7 dias comereis pães sem fermento.
Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o sétimo, essa pessoa será eliminada de Israel. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que o fermento frequentemente representa o pecado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, ou Pascal, foi sacrificado. Interessante que ele está falando: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento. E a seguida diz: porque Cristo, o nosso Cordeiro, foi morto. Parece que pegou um versículo de um texto e juntou com um versículo de outro texto. Só parece, mas não, está aqui dentro. Ele está dizendo que quando Jesus, que morreu por nós como esse Cordeiro para nos dar vida, ele está introduzindo uma comunhão sem fermento, uma comunhão sem pecado. O pão representa a renúncia do outro pão. Que outro pão? O pão oferecido pelo mundo. E qual é o pão oferecido pelo mundo? É o pão com alternativas e atalhos para alcançar as vitórias. Você conhece diversas maneiras, já deve ter visto, ou já deve ter feito antes de aceitar a Jesus, porque aqui nem todos são cristãos de berço, e mesmo os cristãos de berço aprenderam coisas erradas com seus antepassados e continuaram até que um dia se livraram. Ontem foi um dia de nos livrarmos de tanta coisa na cura interior, uma das 4 palestras que tivemos. Quanta gente cuspiu fora aquilo que estava dentro de si, quanta gente depositou no altar, quanta gente foi liberta. Interessante como esse processo funciona espiritualmente. E muitas vezes nós temos algumas coisas que aprendemos do passado, e estamos convivendo com elas. Por exemplo, para dar sorte eu tenho que bater na madeira 3 vezes? Para eu ser uma pessoa cujo meu desejo seja atendido, eu amarro uma fitinha no braço, escolho a cor e nunca tiro. O dia que ela se desfacelar e sair sozinha, eu serei contemplado. Que coisa fácil, irmãos. Que coisa fácil. Mas eu diria que para nós é mais fácil ainda, porque para um foi muito difícil, ao ponto dele dizer: Pai, passa de mim esse cálice. Que cálice? Esse cálice de eu ter que me afastar de ti por alguns minutos, segundos, sei lá quanto tempo a Bíblia não diz, mas por algum momento o Senhor vai ter que virar o rosto, por causa dos pecados que eu vou absorver de toda a humanidade, e eu vou ficar tão feio e tão indesejável na Santíssima Trindade, que o Senhor vai ter que por um minuto me tirar dali, para depois pegar. Nem esse segundo, 1, 2 segundos que sejam, eu queria passar. Não quero pensar nesse momento. O pão do mundo representa a substituição daquilo que é espiritual e santo pelas coisas humanas e conseguidas unicamente com esforço. Irmãos, nós cristãos precisamos ser mais espirituais e mais crianças no sentido da crença, não crianças na palavra. O próprio apóstolo Paulo disse: eu tenho um alimento tão sólido para dar para vocês, mas vocês ficam insistindo em beber leitinho. Eu tenho algo aqui para dar, eu tenho algo sustentável. Não, mas ele está dizendo, é na passagem quando Jesus disse que nós temos que nos tornar como crianças. E nós precisamos acreditar mais, nós precisamos ter um coração mais puro, e um coração mais sincero, como criança.
O fermento entre nós é também a tolerância do pecado entre o corpo, a igreja de Cristo. Quando nós toleramos, e Jesus, falando com João lá na ilha de Pátimos, as igrejas, para ele falar as igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor, ele disse: está tudo bem, mas eu tenho uma coisa contra vocês, é que vocês toleram o pecado. Irmãos, o que é tolerar o pecado? Tolerar o pecado não é perceber que há pecado. Deus nos dá pelo Espírito a possibilidade de percebermos que há pecado. Isso é magnífico. Isso é uma visão sobrenatural. Mas, ao percebermos o pecado, nós temos que denunciar. Não denunciar para os outros: e, a igreja lá tem pecado, eu fui embora da igreja porque a igreja não presta. Isso é uma covardia, é falta de lealdade com Deus. É denunciar para a pessoa: amado, você está em pecado, querido. E a Bíblia nos ensina que nós temos que denunciar não com tapa na cara, mas com um abraço, trazendo para perto. Todavia, há denúncias que não serão aceitas. Ou porque a pessoa não vai entender que aquilo é pecado. E quando é que ele não entende que aquilo é pecado? Quando ele não está na comunhão do corpo. O pão não fala com ele. Então ele não tem parâmetros. Ou então quando ele gosta. Ele gosta do pecado, ele gosta daquilo. Ou ainda, uma terceira, quando ele acha que tem tanta gente com coisa tão pior do que você vai falar isso comigo. É como se você fosse pego no trânsito e o guarda dissesse assim: você vai ter que ficar retido aqui com seu carro, porque a sua carteira venceu há 30 dias. Ele disse: mas tem gente que dirige até sem carteira, nunca teve carteira. E o guarda vai dizer: o que é que eu tenho com isso? A falta dele não ameniza a sua? Quantos irmãos estão entendendo isso? O fermento entre nós, então, é também a tolerância do pecado entre o corpo. O que Jesus está dizendo aqui, esse pão tem que ser sem fermento, porque ele representa a minha presença com vocês, e ao partir esse pão, eu estou partindo e entregando a vocês algo que é sem fermento. Representa a tolerância aos erros recorrentes. Em 1 Coríntios capítulo 5, é importante que todo crente conheça isso. Eu vou ler de novo do 7, agora vou avançar até o 11. Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois. Jesus está dizendo: sois. Por que ele está dizendo? Assim como sois. Porque vocês foram feitos para isso. Eu fiz vocês para isso, eu não fiz vocês para outra coisa. Vocês são, na minha cabeça, isso. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Vocês são isso, porquanto aconteceu aquilo. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta. Olha, Paulo continua falando lá à igreja de Corinto. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ou ganancioso,
idólatra ou caluniador, estou te dando uma pausa para o caluniador ficar caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia não devias vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Coisa difícil, irmão. Mas é necessário. O que vive na prática. A preocupação de Jesus não é aquele que peca, porque ele diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas aquele que vive na prática do pecado. Não aquele que mente, mas aquele que vive na prática da mentira. Porque o que mente, ele mente porque errou. Mas em seguida, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um juiz, perdão, tem um advogado, depois ele vai virar juiz. Segundo ponto e segundo elemento, o cálice, uma comunhão do sangue de Cristo. O cálice representa perdão. No Antigo Testamento, o sangue de animais, quando oferecido no altar pelo sacerdote, prefigurava o perdão de Jesus, que seria, e hoje é, a nossa nova aliança. E ele mesmo, quando está celebrando a ceia, ele diz: esse é o sangue da nova aliança. O que é a nova aliança? É que a outra ficou velha e não prestava nada. Não, a nova é a definitiva. A outra era temporária, precisava ser, a cada ano, um pecado você leva lá, pequei de novo, mata outro bezerro lá, hoje você mata um touro, porque o pecado foi grande demais. Ano seguinte, peguei de novo, vamos matar outro bezerro, vamos matar outro. Porque esse pecado insistia em voltar, porque ainda não havia sido banido do nosso meio. Até que Jesus viesse, isso tinha que ser feito. E Jesus veio. E ele diz: agora tem um sangue novo, da nova aliança. Quando Jesus transforma a água em vinho, lá naquele casamento, o primeiro milagre dele em Caná da Galileia, foi algo de Deus aquele vinho acabar. Porque ele faz um vinho novo. E aquele vinho antigo representava o sangue dos animais. Na cabeça de Jesus queria implantar isso. Representava uma aliança. Ah, mas eles estavam num casamento. Sim, mas o vinho representava isso. E quando Jesus transforma a água em vinho e faz um vinho novo, e quem quiser, leia esse livro, O Vinho Novo é Melhor. Procure para comprar esse livro. Não sei se é fácil de achar, mas procure que você vai acabar achando. Jesus faz um novo vinho, a ponto das pessoas elogiarem e dizer assim: nunca tomamos um vinho desse? Em outras palavras, nunca experimentamos isso. Jesus dizendo: pois eu vim para isso, para que vocês experimenteis coisas novas e eternas, vida abundante. Eu vim para dar essa vida abundante. Com seu sangue, não somente Jesus nos perdoou, ou seja, pagou o nosso pecado, como também nos deu a receita. E qual é a receita? Voltemos lá. Fazer isto em memória de mim. Primeiro, faça comunhão como vocês estão fazendo comigo. Fazer isto. Continue a comunhão. Então, o fazer isso está no partir do pão.
não está em celebrar a ceia apenas, mas vocês precisam fazer aquilo que eu estou fazendo com vocês. Isso significa. E também significa: perdoem aqueles que têm ofendido, porque vocês me ofenderam demais. Aliás, eu vou morrer. Ele não disse isso, mas Jesus morreu, então antes ele estava dizendo: eu vou morrer, não tinha morrido. Por vocês, sendo vocês ainda pecadores, vocês precisam de perdão. E vocês não têm dinheiro para pagar. Então sou eu quem vai pagar. Sou eu, esse pão vivo que desceu do céu. Sou eu, esse sangue interminável, insubstituível, que dará perdão para nunca mais você ser desperdoado. Vamos usar esse termo aqui que não é bonito. Se não tem no dicionário, se Pelé entrou no dicionário, esse desperdoado pode entrar também. Não é, não? Perdoar a quem nos ofendeu. Quando nós perdoamos a quem nos ofendeu, nós somos habilitados a estar na mesa da comunhão. Se Jesus não aceita nem a tua oferta, din-din, money, l'argent comptant sur la table, como é que ele vai aceitar uma comunhão com devassos, com caluniadores? Olha como é sério, irmãos. Pode ser que alguém tenha falado: eu não posso tomar ceia hoje, miserável que eu sou, homem miserável. Não, meu Deus, espera aí, espera chegar ao fim da mensagem. Perdoar a quem nos ofende também nos eleva a um plano superior, que significa entender que o ofensor não sabe, não alcançou o que está fazendo, e por isso cabe a nós perdoar. Quando Jesus estava sendo agredido, massacrado, caluniado, até de Beelzebu ele foi chamado. Quando ele estava nessa situação, ele estava na cruz, ele encontra forças para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe por que ele disse isso? Porque ao dizer Pai, Jesus estava mostrando haver alguém ali que os outros não estavam vendo, o que o tornava superior. Quando ele disse Pai, todo mundo olhou para ver: cadê o pai dele? Será que é José? Não. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nesse momento, ele se torna uma pessoa acima da capacidade dos demais que foram ofendidos. Ele se torna o perdoador. As pessoas enxergavam os pregos, a cruz, até o sangue, eles viram os gemidos, mas Jesus enxergava o Pai. A única forma de você perdoar uma pessoa que fez mal a você, que falou mal de você, é você não olhar as circunstâncias, mas olhar o Pai. Uma vez eu estava aconselhando um casal aqui na igreja, naquela sala ali dentro, e eles vieram determinados a se separarem. Estávamos trabalhando com ele aquele dia, falei: não dá mais, não quero, e olhava para mim, como se me passando uma ordem, dizendo: não mexa com isso, não quero, acabou, eu não tenho condição de perdoar. Naquele momento, como eu nunca tinha ouvido, e falou mais coisas, frases com tanta veemência, e eles dois ficaram olhando um para o outro e discutindo. Eu aproveitei aquela chance que eles não estavam falando comigo, e abaixei a cabeça e disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Uma das coisas que o Senhor mais gosta é quando a gente diz assim: eu estou vazio, eu não sei o que fazer, eu não sou capaz.
imediatamente, ele diz: Espírito Santo, fala com ele. Quantos já experimentaram isso na sua vida? Em alguma área da sua vida? No trabalho, no casamento, qualquer. E o Senhor falou para eu dizer, e eu disse: faça uma coisa. Enquanto vocês estão olhando um para o outro, vocês vão achar cada um mais defeito do que o outro. Eu posso pedir só uma coisa? Olha para a cruz. Quem você vê na cruz? Jesus. O que ele merecia. Então, o que você pode fazer por ele e o que você pode fazer por ela é olhar para a cruz. Eu não tenho outra palavra para você. E olhar para a cruz é perdoar. Os dois abaixaram a cabeça, não disseram uma palavra. Eu senti de Deus também de não falar mais nada. Já estamos ali 1h30, quase 2. E eu disse: vamos orar. E fiz uma oração breve e nem me lembro qual foi. E saímos dali. Na outra semana eu perguntei: como é que está? Está melhorando, pastor. Ele falou: olha para a cruz. Quando estiver piorando, mas não para a cruz como uma idolatria, mas pelo que a cruz representa na vida do crente. Já se passaram talvez 5, 6 anos, e eles estão aí. São membros dessa igreja. Certa vez, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Primeiro Coríntios 4,18 diz: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão focados nas circunstâncias que não conseguimos ver o agir de Deus. A celebração da ceia é um momento espiritual e especial, onde renovamos nossa aliança com Jesus de esperarmos dignamente a sua volta. E de novo, o que é participar dignamente? Não é aquele que é digno, digno ninguém é, mas é participar de forma digna. E o que é de forma digna? Entendendo que nós somos o corpo, o pão, sem fermento, que não podemos tolerar Jezabel, não podemos tolerar o pecado entre nós, mas devemos fazer com amor, exortar, que significa trazer para perto. E se de tudo a pessoa não quiser, diz a Bíblia que nós temos que expulsar, para que este fermento não levede toda a massa. E aí você decide: continua com o amigo e com a massa totalmente fermentada, ou continua sem o amigo, com a massa não fermentada e agradando a Deus? E que ao beber do cálice, nós nos lembremos que Jesus sofreu por nós, muito mais do que nós temos sofrido pelo nosso irmão que nos ofendeu. Essa mensagem, ao contrário do que possa parecer, meu Deus, eu não sou digno de participar da ceia. Pastorar disso daí, para eu ter uma semana de
purificação. Ao contrário disso, ela diz: julgue, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Julgue você. Porque se você julgar a você, você não está sujeito ao meu julgamento. É isso que ele está dizendo aqui. Entendeu? Se eu tomar a iniciativa e ajoelhar agora e falar: Senhor, eu estou me julgando aqui, não, eu não posso participar da mesa assim, mas eu quero e preciso participar, porque essa mesa foi feita para mim. Então, eu estou me julgando, eu estou vendo aquele defeito, eu estou vendo aquele pecado, eu estou vendo aquilo, eu quero pedir perdão por isso, quero liberar perdão por aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você se julgou. Ao passo que, se você não fizer, você vai ser julgado por Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Se nós nos julgássemos, nós não estaríamos sujeitos a outro julgamento. Por isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos agora tomar posse. E se você nunca prestou atenção um ou dois elementos, 3 elementos dessa mensagem, tópicos, melhor dizendo, dessa mensagem, que você agora possa dizer: Senhor, obrigado. Todos os dias nós aprendemos. Todos os dias. E hoje aprendemos, eu aprendi, você aprendeu, nós aprendemos com Jesus. Porque seria a coisa mais sem graça do mundo, você com 10 anos de evangelho já sabe tudo. Aí você nem precisa mais ouvir nada de Jesus, você já sabe tudo. Viu um negócio sem graça, né? Não. Todos os dias, o Senhor guarda uma gotinha. Sabe por quê? E ele disse isso lá no deserto: coma o pão de cada dia. Não coma o pão de amanhã. Eu vou pegar para amanhã. Não, eu vou fazer apodrecer a carne, eu vou apodrecer tudo que você pegar para depois. O pão é o de hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senão você vai desanimar. Você vai afastar. Então, nesta manhã, você saia daqui dizendo: domingo que vem tem coisa nova. Quarta-feira, no Fala Mulher, vai ter coisa nova para as mulheres. Terça-feira de tarde, vai ter coisa nova. Segunda-feira, na segunda-feira não vai ter coisa nova, não vai? Com os homens? Vai ter coisa muito nova. Amém ou não amém? Amém. Feche seus olhos, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Agora de uma forma diferente. Fala dizendo: sim, eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Deus. Eu morri sendo Jesus, filho, morri por você. Sendo você ainda estragado. E eu só morri porque você precisava de conserto e sem mim nada podeis fazer. Pai, em nome de Jesus, que esta igreja tome consciência da necessidade da santificação. Não de sermos mais perfeitos do que as pessoas de outros lugares. Não de sermos perfeitos mais do que um ou outro irmão, mas de termos a consciência da necessidade da santificação dada por Ti e do processo de santidade que depende de nós andarmos em santidade diariamente. Senhor, que agora ao participarmos da Tua mesa, o Senhor nos convida a entendermos que esse pão representa partir entre os irmãos a nossa comunhão. E que o suco representa o Teu sangue que perdoa, assim como nós devemos perdoar. E nós vamos fazer isto em memória daquilo que o Senhor fez na cruz, anunciando a Tua morte, que foi para nos dar vida em abundância e nos colocar de novo na comunhão da qual estávamos alijados, separados, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Palavra de Deus para o nosso coração. Nós vamos nos ajoelhar.